Vamos lá, então agora lista 7, exercício 2. Vamos começar ele aí. Tá aqui. Puxar ele para lá. Vamos lá. Paulo emprestou 5.000 reais a um amigo, a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Agora vamos lá. Antes de continuar a leitura, só para dar uma relembrada. Juros simples. O que a gente tem de juros simples quando a gente trabalha com juros simples? Basicamente, existem duas fórmulas em juros simples. Uma fórmula que calcula os juros, que é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo, que é o CIT. E uma fórmula que me dá um montante, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Lembre-se que lá no juro composto, lá naquela passada, era elevado ao tempo. Tá? Aqui é vezes o tempo, a taxa vezes o tempo. O que acontece? Quando eu falo de juros simples, sem nem terminar de ler, eu já sei mais ou menos que é a letra A. E não é a letra E, não. Aqui já fica até fácil. Por quê? Olha só. Quando eu falo que é juros simples, eu já tenho uma ideia que a capitalização simples, ela gera uma reta. Ela vai gerar uma reta. E a capitalização composta, ela gera uma... Deixa eu colocar aqui de outro jeito. Ela gera um ramo, um pedaço de uma exponencial. Então, isso aqui é a capitalização composta. E a capitalização simples vai gerar uma reta. Sendo que aqui é o seu capital inicialmente aplicado. O que é importante você lembrar disso daqui? Às vezes isso é cobrado. Esse momento aqui, onde elas se intersectam, é o tempo igual a 1. Ou seja, no período igual a 1, não interessa se você está emprestando dinheiro a juros simples ou a juro composto, no período igual a 1, então aqui é o período e aqui é o montante. No período igual a 1, ficaria no juro simples, montante igual a capital que multiplica 1 mais taxa vezes 1. Então, o montante seria capital que multiplica 1 mais I. Lá no juro composto é montante, capital que multiplica 1 mais taxa elevada a 1. Mas ficaria montante igual a capital que multiplica 1 mais taxa. Então, observe que no momento igual a 1, os valores coincidem. Então, é o único local em que o juro composto e o juro simples rendem a mesma coisa. É no momento igual a 1. Entre 0 e 1, por exemplo, se eu estou falando de um mês, se eu estiver falando de 10 dias, é melhor você emprestar o dinheiro a juros simples, porque ele vai te render mais. Está vendo que o gráfico está acima? Se você emprestar o dinheiro a juro composto, você vai ter um rendimento menor, porque o gráfico está abaixo. A partir de um período, ou seja, se eu estiver pensando em mensal, a partir de um mês, é melhor emprestar o dinheiro a juro composto, porque ele rende mais do que o juro simples. Tá? Então, é importante saber isso daqui. Então, vamos voltar para a questão aqui. Na questão, vou fazer ela de verde aqui para deixar essas coisas anotadas. Na questão, ele diz assim, que Paulo emprestou 5.000 reais a um amigo a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere que X é o número de meses do empréstimo e M o montante a ser devolvido para Paulo no final de X meses. Nessas condições, a representação gráfica correta é... Primeiro, vamos lá. Eu não vou nem fazer conta, só sabendo o conteúdo.
Essa não pode ser. Por quê? Porque é decrescente. O trem está aumentando, como é que ela é decrescente? Essa também não pode ser. Por quê? Porque se eu empresto 5 mil reais a um amigo, ele já começa a incidir juros. Se ele já começa a incidir juros, não existe esse período aqui que torna os juros igual a zero. Então não tem uma parte constante. Essa aqui também não pode ser, por quê? Porque a minha taxa de juros ela é constante e igual a 3%. Aqui significa que você tinha uma taxa e depois essa taxa subiu. Não pode ser. Essa aqui também não pode ser, por quê? Ele está querendo dizer que começaria com 5 mil, aí chegaria em um certo momento da vida, você fala, não precisa pagar juros mais não, fica do jeito que está. Isso também não existe. Então a resposta certa seria a letra A. Mas se você fosse colocar nos cálculos, quem é montante? É capital que multiplica 1 mais taxa vezes o tempo. Esse aqui seria montante. O capital seria 5 mil. 1 mais 0,03, porque é 3%, vezes o tempo que ele chamou de x. Então, o montante em função de x seria 5 mil vezes 1 é 5 mil. 5 mil vezes 0,03 vai dar 5 vezes 3 é 15, né? Quanto que dá? Seria 5 mil vezes 3 vezes 10 a menos 2. 5 mil vezes 3 dá 15 mil. Vezes 10 a menos 2, tira 2 zeros, 150, porque aqui divide por 100, né? 150x. Então, se você perceber isso aqui nada mais é do que uma reta crescente partindo dos 5 mil, cujo coeficiente angular é 150. Então, seria a letra A. Tá vendo? Era uma questão que era para resolver em, vamos falar assim, 30 segundos, porque você tem que ler o texto, mas era bater o olho e marcar a letra A. Deixa eu pausar aqui o vídeo.